Olá pessoal, então hoje nós vamos falar sobre tabela periódica dos elementos químicos, tudo bem? E a tabela periódica ela é muito interessante porque ela foi idealizada inicialmente por um cientista chamado Dmitry Mendeleev, tá? Que era um russo e ele era professor de química e ele percebeu que ele poderia ensinar um pouco sobre os elementos químicos montando uns cartões. E esses cartões ele poderia ir apresentando aos alunos, demonstrando algumas características específicas. Então, nesses cartões, havia, por exemplo, o símbolo do elemento químico, como por exemplo Hg para o mercúrio, tudo bem? E também ele começou a indicar a massa do elemento e também o número atômico. O número atômico é como se fosse o RG do elemento, então é como se fosse o RG dele. Cada um dos elementos químicos, eles têm um número próprio. Então, por isso que é como se fosse o RG do elemento químico. Cada elemento tem um RG específico. Cada um tem um número específico. Esse número é representado pela letra Z. Tudo bem? Então, aqui, número atômico é a letra Z e cada um deles tem um. Então, por exemplo, hidrogênio é 1, o hélio é 2, aí você vai para o lítio é 3, berílio é 4 e assim por diante. No caso aqui do mercúrio, o número dele é 80, que é um número bastante alto. Esse número atômico corresponde à quantidade de prótons que existe no núcleo atômico. Então, quando nós falamos que o número atômico do mercúrio é 80, isso quer dizer que ele tem 80 prótons no seu núcleo. O hidrogênio, quando fala-se que ele tem um número atômico igual a 1, significa que ele tem um único próton. Quando fala-se do hélio igual a 2, ele tem só dois prótons. Quando você fala, por exemplo, do crômio, que tem 24, o número dele atômico, significa que tem 24 prótons. Contudo, a gente sabe que existe a massa atômica. E a massa atômica surge da somatória de prótons mais o que? Nêutrons, tá? E o que são nêutrons? Nêutrons são partículas que existem dentro do núcleo atômico e que elas evitam com que os prótons, que eu vou representar por essa bolinha com um sinal positivo dentro, eles se repelam com tanta força que acabe rompendo o núcleo, tá? Então, cargas iguais, elas fazem o quê? Elas se repelem, tudo bem? Então, elas vão acabar fazendo com que essas partículas fiquem longe uma das outras. Com os nêutrons no núcleo, o que acontece? Acontece que aqui, entre essas cargas que são positivas, vai haver cargas que são... vai haver partículas, ou melhor, que não possuem cargas, tá? Então, vamos até pôr um traço aqui para dizer que elas não têm carga. Isso faz com que essa carga positiva e essa carga positiva tenham uma influência menor uma sobre a outra. Então, isso faz com que o núcleo se mantenha unido. Dessa forma, então, a massa, que é representada pela letra A, massa atômica, ela é a somatória do número de prótons e nêutrons. Mas o que acontece aqui? Se a gente for ver, né, quando a gente olha aqui, por exemplo, para o hélio, a gente vê, está bem pequenininho aqui, eu sei disso, mas o número a massa dele é equivalente a 4, alguma coisa. O próprio hidrogênio é 1, alguma coisa. Nunca nós temos aqui números exatos, como por exemplo o número de prótons. Isso daí se dá porque existem algumas espécies de hidrogênio, existem algumas espécies de oxigênio, existem algumas espécies de titânio, que são o quê? Que são chamados de isótopos. A gente vai ver isso em outra aula. Mas o que acontece? Essas espécies, elas possuem um número de nêutrons maior ou menor no núcleo. Isso quer dizer o quê? Como a gente está vendo aqui, são dois nêutrons que conseguem fazer com que essas cargas aqui não interajam tão fortemente, certo? Mas pode ser que em vez de duas, uma só já fosse o suficiente. Então você vai ter ali algumas dessas espécies que possuem uma massa um pouquinho menor. Então, por isso que a massa atômica, né, ela acaba variando, né? Então, a gente sempre diz que aqui, na realidade, é mais ou menos igual, né? Então, por isso que sempre fica variando aqui. Por quê? Porque depende da espécie que você está analisando e da quantidade dela na natureza. Então, quando nós temos aqui essa massa atômica, por exemplo, para o hidrogênio, para o berílio, para o escândio, para o vanádio, o que corresponde? Corresponde uma média das espécies que existem na natureza.
Alguns possuem uma quantidade de espécies, ou seja, de isótopos muito grandes, né, uma quantidade muito grande de isótopos, ou melhor, e outros elementos possuem uma quantidade menor. Então, o número pode ser um pouco mais exato e tal. Mas isso é importante saber. Por quê? Porque isso indica como o Mendeleev começou a fazer a distribuição desses cartões, tá? Então, só apagando aqui para não ficar tão poluída a imagem aqui. Então, o que acontece? Ele começou a fazer essa distribuição. Então, número 1, número 2, número 3, número 4. E o que ele começou a perceber? Ele começou a perceber o seguinte, né? Ele começou a perceber, com exceção do hidrogênio, tá, gente? O hidrogênio ele é um elemento químico que ele é excluído aqui da tabela periódica. Era para ele estar aqui com o mercúrio, tá? Como o mercúrio está aqui, né? Que é o exemplo, deveria ser o hidrogênio aqui. Por quê? Porque ele não tem características similares com os outros elementos. Ele somente é um gás, é um elemento que só tem um próton, então ele não tem nêutron. Todos os elementos aqui possuem nêutrons, né? A gente vai falar sobre o hidrogênio separadamente, tá? Mas então vamos excluir o hidrogênio daqui. O que ele começou a ver, então? Deixa eu até pegar aqui essa régua que vai ajudar a gente a ver isso. Então, quando ele começou a fazer essa distribuição, eu vou passar uma linha aqui, ó. Né? Quando ele começou a fazer essa distribuição, o que aconteceu? Ele começou a ver que os elétrons da camada de valência desses elementos, tá? Aqui, que são chamados, hoje a gente chama eles, né, de metais alcalinos, mas na época lá eles estavam apenas distribuindo esses elementos aqui num grupo, tá? Então, eram considerados metais, e nem todos eles tinham sido descobertos ainda, tá? Ia mais ou menos até o potássio nessa época aí. Era até esse elemento químico aqui, quando se fazia a distribuição. Então, esses três elementos aqui, o que o Mendeleev percebeu? Ele percebeu que quando você fazia a distribuição dos elétrons, então vamos lá, vamos fazer um desenho aqui para ficar mais fácil. Pensando no lítio, por exemplo, o que o lítio tinha? Vou fazer o desenho aqui, ele tem um núcleo, certo? Aí ele tem uma camada de distribuição de elétrons e ele tem 2 elétrons. E a camada mais externa dele vai possuir o quê? Vai possuir um elétron só. Tudo bem? Então ele tem um elétron só. Deixa eu até colocar os elétrons de outra cor aqui, tá? Para ficar mais visível isso, tá? Então a gente tem aqui um elétron nessa camada aqui. Quando ele fez toda a distribuição, então nesse sentido horizontal, quando ele chegou aqui no sódio, o que ele percebeu? Ele percebeu que o sódio também se comportava assim. Vamos fazer então a distribuição aqui só para ficar mais claro, tá? Então você tem um núcleo de sódio, o núcleo de sódio ele vai conter quanto lá? Ele vai ter 11 prótons no núcleo, então ele vai ter ali 11 prótons no núcleo dele, que eu vou representar por essa bolinha aqui. Aí ele tem 2 elétrons na camada mais próxima do núcleo, né? Então ele vai ter esses 2 elétrons aqui. Aí ele vai ter uma outra camada, tá? Essa outra camada aqui, ele vai ter mais quantos elétrons? Ele vai ter mais 8 elétrons, tá? Ele vai ter 8 elétrons aqui. A gente vai ver o porquê que são 8 elétrons, tá? Então ele tem 8 elétrons e uma camada mais externa, que ele vai possuir um elétron. Então, observe que começou para o lítio aparecer um elétron excluído aqui. Para o sódio também teve mais um. Para o potássio, que é 19, se a gente fizer essa distribuição, também vamos chegar a um elétron aqui. Então ele percebeu que ele poderia começar a organizar elementos químicos embasados na quantidade de elétrons na camada mais externa, que é chamada de camada de valência, tudo bem? Então essa é a camada de valência. Camada de valência, tá? Eu sei que eu misturei as letras aqui, tá? Mas entendo, é a camada de valência, tudo bem? O que quer dizer isso? É a camada onde vão ocorrer as reações químicas, tá? São esses elétrons dessa camada mais externa que indicam quais
elétrons podem participar da ligação. Então, quando a gente vê lá o lítio, nós vamos ver que ele possui um elétron possível, o sódio um elétron possível, o potássio um elétron possível. Isso vai se repetindo para todos os elementos da tabela periódica. Então aqui, o que acontece? Esse grupo aqui, a gente sempre vai ter um elétron na camada de valência. Esse grupo aqui, ele vai ter quantos? 2 elétrons na camada de valência. Esse grupo, ele vai ter 3 elétrons na camada de valência. Esse 4, esse 5, esse 6, esse 7 e esse aqui 8, tá? Vocês podem ver, tá? Quando vocês pegarem uma tabela mais próxima, vocês vão ver que aqui tem um Azinho, tá? Esses aqui são elementos principais da tabela periódica. A organização deles foi a principal. Depois, esses daqui são os elementos do bloco B, tá? Que são os elementos, no caso, de transição. Esses aqui são chamados de elementos, então, representativos. Então, você observa aqui que nos elementos representativos, nesses que foram os primeiros, os principais, ele tem aqui uma quantidade específica de elétrons na camada de valência. E o que acontece? Quando você chega a 8 elétrons, o sistema para. Tá? Você não consegue ter mais do que 8 elétrons. Não existe 9 elétrons na camada de valência, no máximo 8. E isso, então, fez com que ele observasse que essa distribuição que se dá na vertical, aqui são chamados de grupos, tá? Antigamente chamado de famílias. Então aqui nós temos, lembre-se, a gente tem o hidrogênio aqui de fora, tá? Mas aqui a gente vai ter então, nesse grupo aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter, especificamente iniciando aqui no lítio, a gente tem o que? A gente tem os metais alcalinos, ou família do lítio, tudo bem? Quando a gente vem aqui, o berílio, é a mesma coisa. A gente vai ter um grupo específico, uma família específica, que são os metais alcalinos terrosos, ou a família do berílio. E assim sucessivamente. Vamos ter para carbono, vamos ter para o boro, vamos ter para o carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, e aqui os chamados gases nobres. Então observem que as famílias são sempre na vertical. O que acontece? Acontece que houve uma observação aqui também, foi possível observar, que esses elementos, eles também podiam ser distribuídos observando características aqui, ó, na horizontal, tá? Então, o que a gente tem aqui? Deixa eu até pegar uma outra cor para ficar mais fácil de ver aqui, tá? Deixa eu pegar vermelho. O que acontece aqui? Quando a gente vem... não, está muito grande, né? Vamos pegar, em vez do marcador, vamos pegar uma caneta aqui que fica mais fácil. O que a gente vê aqui, ó? Se a gente for traçar a linha aqui, tá? Traçamos a linha aqui. O que acontece com esses elementos aqui? A gente vai ver que na hora de fazer a distribuição, então, por exemplo, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio, quando você vai fazer a distribuição deles, esses elementos químicos, vou fazer aqui no canto aqui, que fica mais fácil para ver, tá? Então aqui, esses elementos químicos, o lítio, por exemplo, né? Então, o núcleo, nós temos uma camada de valência e uma camada de valência, não, uma camada de distribuição e uma camada de valência. Então, aqui o lítio tem 2 elétrons mais 1 elétron. O núcleo dele 3 prótons e aqui 2 elétrons e 1 elétron. Beleza? Então, a gente tem essa daqui. Isso significa que ele tem 2 camadas, certo? Camada 1, camada 2. Quando a gente vai para o berílio, é a mesma coisa. O núcleo dele agora com 4 prótons, aí uma primeira camada, certo? 2 elétrons. E a segunda camada, 2 elétrons. Observe aqui, aumentou o número de elétrons, mas a quantidade de camadas ficou igual. Quando a gente vai para o boro, tá? Vou usar aqui o exemplo, tá? Vão ser o núcleo atômico dele, tá? Então, o núcleo atômico, eu vou pintar de preto aqui, tá? Núcleo atômico. E o que mais? Ele tem os elétrons.
Então, aqui, 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons, berílio. Para o boro, aumenta mais 1 elétron. Então, agora isso aqui passou a ser boro. Para o carbono, mais 1 elétron, 6. Nitrogênio, mais 1 elétron. Já temos número atômico igual a 7. Só lembrando que o número de elétrons e o número de prótons tem que ser iguais, porque nós temos cargas positivas e cargas negativas. Para o átomo de elemento químico ele está estável, você precisa ter quantidade de carga sobre ele igual a 0. Então, você tem que ter carga positiva e negativa igual. Tá? Então, nitrogênio, 7. Oxigênio, 8. Tá? Flúor, 9. E o neônio, 10. Só que quando a gente vai agora para o sódio, o que acontece? Vai abrir uma outra camada aqui. Abre-se uma outra camada e aí adiciona-se um elétron. O que acontece? O que a gente pode ver? Todos esses elementos que estão nessa linha, né, todos eles que estão nessa linha, não em colunas, né, porque colunas são famílias diferentes, mas todos eles que estão nessa linha, o que acontece? Eles possuem uma quantidade de camadas de distribuição de elétrons que é igual. Então, como a gente falou lá no começo, o lítio tem 2 camadas, berílio 2 camadas, boro 2 camadas. Por isso, eles estão no segundo período da tabela periódica. Então, a quantidade de períodos vai indicar a quantidade de camadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu domino o que é uma família e o que é um período na tabela periódica, eu consigo identificar a distribuição dos elétrons nas camadas. Então, por exemplo, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil o exemplo. Vamos dizer que a gente tem um elemento químico, tá? Que ele tem 3 períodos de camada, né? Então, a gente vai ter 3 camadas. Tá? Então, ele vai ter um núcleo e ele vai ter uma camada inicial, uma segunda camada e uma terceira camada. Tá? E que ele tem, na camada de valência, ele vai ter 3 elétrons. Tudo bem? Observe, eu só estou falando que ele tem 3 elétrons na última camada e ele tem 3 camadas. Então, 3 elétrons e 3 camadas. Tá? O que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que ver qual família, tá? Família que tem 3 elétrons. Então, esse aqui tem 1 elétron na camada de valência, esse aqui tem 2, esse aqui tem 3. Então, é alguma coisa por aqui. 3 elétrons na camada de valência. E ele tem 3 camadas de distribuição de elétrons. Então, se ele tem 3 camadas de distribuição de elétrons, tem que ser esse período aqui. Consequentemente, a gente vai fazer como se fosse na batalha naval, certo? A gente consegue, então, identificar quem que é. Que, nesse caso, né, é o elemento químico que é o alumínio, certo? Então, nós temos aqui o alumínio. Ok? Ficou um pouco torto aqui, mas a gente consegue identificar ele. Ele chega e se encontra bem aqui. Ó. Então, a gente tem o alumínio. O que eu sei aqui? Eu sei que é só eu completar a quantidade de elétrons agora. Né? Eu sei que aqui no máximo, tá? Eu posso ter 2 elétrons nessa aqui e nessa aqui mais 8. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 com 2 são 10, com mais 3, 13. E quando eu venho ver aqui o número de prótons do alumínio, ou seja, o número atômico dele, corresponde a 13. Então, conhecendo como que se dá a distribuição de elétrons na camada de valência e conhecendo o número de camadas possível que nós temos, é possível identificar qualquer elemento da tabela periódica. Tá? É a mesma coisa. Se eu chegasse aqui, por exemplo, o fósforo, eu falasse para vocês, ele tem 15 prótons e na camada de valência ele tem 5 elétrons. O que eu sei? Eu sei que eu vou ter que fazer uma distribuição com 3 camadas
A última camada eu já preencho com 5 elétrons e o resto eu tenho que preencher de uma forma que dê um total de 15, ou seja, 8 na de baixo e 2 na mais interna. Tudo bem? Então, essa é uma forma da gente conseguir interpretar a tabela periódica. Tá? A tabela periódica ela não é simplesmente uma distribuição qualquer de elementos aqui. Ela possui realmente aqui uma lógica por trás. Tá? Então, existe realmente uma lógica aqui por trás da tabela periódica. Então, a gente tem famílias que vão indicar quantos elétrons eu tenho na camada de valência. E eu também tenho o quê? Eu tenho também os períodos, que vão me indicar quantas camadas de elétrons eu tenho. Então, é simplesmente saber a quantidade de elétrons que eu tenho na última camada e quantas camadas eu tenho para fazer a distribuição todos esses elétrons. Tá? Então, é assim que a gente interpreta a construção de um átomo, de um elemento químico, tomando por base a tabela periódica. Tudo bem? Espero que vocês tenham aprendido algo novo nessa aula. Peço, se for possível, que vocês curtam aqui o canal, compartilhem o vídeo. E, se for possível, deixem perguntas para que eu possa responder em relação a essa aula aqui. Muito obrigado pela companhia de vocês todos e até a nossa próxima aula de Química.